Pai querido, eu quero agradecer e apresentar a minha vida e os meus irmãos nessa mensagem, sabendo que a palavra do Senhor, quando é lida, ela é falada, ela ganha poder do Teu Espírito, num dinamismo sobrenatural que quebra as cadeias, que destrói as barreiras, que convence-nos do juízo, da justiça, dos nossos erros e enganos, que nos revela o amor do Pai de uma forma tão maravilhosa, que nos exalta Jesus Cristo como aquele que fez por nós todas as coisas necessárias para uma vida em abundância, ainda que em meio a desafios, mas que principalmente define destinos. Eu coloco a minha vida dos meus irmãos, Senhor, para que nesta agenda que o Senhor preparou, os céus se abram. Não depende de nós, mas depende de Ti, Pai, do amor que o Senhor tem ao Teu santo nome, a Tua própria palavra. Depende da Tua pessoa aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Em todos os ambientes onde essa mensagem chega, Pai, que haja luz onde há trevas, que haja cura onde há enfermidade, que haja paz onde há guerra, que haja providência onde há falta, que haja, Senhor, libertação para aquele que está cativo, que haja refrigério para aquele que se sente abatido, e que principalmente o Teu amor resplandeça nas nossas limitações e lutas, que as vitórias que nós esperamos já estejam sendo liberadas desde os céus, e que nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Então, no nome de Jesus, como igreja, nós nos reunimos agora e declaramos paralisado toda a obra das trevas contra nós, a nossa família, as nossas atribuições e responsabilidades. Tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, receba a intervenção dos Teus exércitos, dos Teus santos anjos. Cobre com Teu sangue agora e desfaz toda ação contrária, todo aquele que se levantou contra a Tua palavra, contra este altar, contra as nossas vidas, todo espírito maligno, toda flecha e demanda das trevas, seja agora paralisado, repreendidos e expulsos para onde Jesus determinar, e no nome de Jesus, somente a Tua presença, Espírito Santo, seja liberado, e os Teus santos anjos, abre os céus e fala conosco, convence-nos, Deus, desperta em nós o grande amor que o Senhor tem, e que nesta noite cheguemos na Tua mesa, com o coração preparado, para a liberação do alto. Fala com cada um agora, Pai, ministra as nossas vidas, usa a minha vida como instrumento, uma ferramenta, apesar da minha limitação, eu me humilho diante de Ti e peço, Pai, fala com cada um de nós, assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê pode aplaudir o Senhor, o aplauso não é para um homem, mas é para Deus, pela obra que Ele fez através do Seu Filho amado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 25, por favor. Livro de Mateus capítulo 11, verso 25, quem está sem Bíblia acompanha no telão. Livro de Mateus 11, 25. Acharam aí? Diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo exclamou Jesus: graças Te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O principal tema do livro de Mateus, Mateus quer dizer presente do Senhor, é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mateus, ele afirma por mais de 51 vezes esse tema, o reino dos céus, o reino de Deus. E o reino está aqui em Jesus, mas ainda não plenamente consumado. O reino não é ganho por mérito, porque só é recebido por aqueles que reconhecem que não merecem e são contemplados por graça. Esse reino se estende como uma rede de pesca, que atinge e recolhe pessoas de todas as camadas da sociedade, oferecendo uma nova vida. O reino é algo tão maravilhoso, que revela e traz a presença regeneradora de Deus. Hoje eu acordei de manhã, como vocês, com muitas batalhas, com muitas lutas, e pude ter um período de adoração e oração no meu quarto secreto, um quarto que a gente tem em cima de casa, apenas para colocar uma música e apresentar o peso que muitas vezes vem.
as responsabilidades, as atribuições, as preocupações com tantas engrenagens que envolvem a vida de qualquer pessoa. E à medida que eu olhando para cada engrenagem eu digo estrutura, de responsabilidade, sejam pastores que estão fora do Brasil, seja a minha família de São Paulo, seja vocês, sejam situações específicas. A cada momento que eu olhava, eu sentia a presença de Deus me renovando, me regenerando. Porque há um peso, uma preocupação que ela é pertinente. Desafios de pessoas que estão enfrentando batalhas. Uma posição de intercessor que a gente se coloca, ou seja, aquele que intercede diante de Deus numa causa difícil. E essa nova vida que o reino traz só pela presença de Deus, porque ela não é apenas intelectual, ela tem que vir por uma experiência profunda com o amor do Pai. O reino é mais precioso que uma pedra de grande valor, mas o reino dos céus não aceita uma lealdade dividida. Uma hora eu amo a Deus, o seu reino, a sua justiça, e outra hora eu amo o pecado e tudo que vem nesse sistema tão corrompido de valores. E o que significa o reino? É o governo, a sabedoria de Deus em nosso coração. Como é que você nota que o reino de Deus está na sua vida? Como você sabe que o reino de Deus te tocou? E o principal sinal é a presença do reino, a transformação do seu entendimento. Tanto individualmente você começa a mudar, como socialmente. Quando o reino de Deus toca o valor, a soberania, o governo de Deus e os princípios, você começa a perdoar quem te ofende. Você começa a querer buscar realmente o que agrada a Deus. Você valoriza a paz acima de tudo. Você se torna uma pessoa cada vez mais liberta da matéria. Não que não seja importante as conquistas, os desafios, e o que vem desses desafios e conquistas, que são as vitórias, que é muito bom. Mas isso não é o centro da sua vida, faz parte do processo. E você começa a transformar os teus valores, começa a se tornar uma pessoa mais resolvida, mais simples. Mesmo com 500 engrenagens para resolver todos os dias. Eu só entro nesse reino quando eu entendo a importância da vontade do Pai que está nos céus. Jesus Cristo, quando Ele começou a anunciar a sua obra, Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrepender do quê? Se era tudo judeu, estavam na sinagoga, conheciam as Sagradas Escrituras, meditavam na Torá. Se arrependam do coração endurecido, se arrependam de uma religiosidade, uma aparência de cumprimento de ritos, mas o coração não está na verdade do Senhor. Apesar dos meus ritos, eu não me arrependo dos erros, dos enganos. Isso é religiosidade, isso é terrível. Eu vou na igreja, tenho um adesivo da bola de neve, escuto as palavras, mas eu não mudo. Mas eu acho que não preciso mudar, eu só preciso ir na igreja. Está errado. Isso não é o reino. Na revelação das palavras de Jesus, nós vemos que a verdadeira sabedoria estava reservada para as pessoas simples. Ele disse: Pai, eu te agradeço por não ter revelado aos sábios, mas sim para os pequeninos, ou seja, para aquelas pessoas que não tinham nenhuma ameaça. Por que Jesus falava isso? Porque estes sábios eram religiosos e não aceitavam o reino. Eles achavam que o governo era um governo pela sua linhagem, pelo seu desempenho, pela força da sua própria condição, e não numa dependência verdadeira de Deus. E por que Deus se alegrava em dar aos pequenos e não aos sábios? Porque um sábio que não tem o coração na presença de Deus se torna uma ameaça com mais sabedoria. Mas um pequeno, um simples, uma pessoa limitada, cheio de pecados e limitações, mas que deseja viver uma nova vida, Deus vem e se apresenta. É algo tão poderoso, porque a verdadeira sabedoria está reservada, além de pessoas simples, às pessoas que têm reverência, um profundo respeito por Deus, que é chamado de temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é se sentir com medo de ser uma pessoa livre, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa despojada, que faz seus esportes, que tem relacionamento, que se diverte, que curte a vida, que vive coisas legais, que trabalha, que expande essa alegria. Não, o temor tem a ver com uma reverência, tem a ver com respeito, quando diz a respeito das coisas de Deus. Livro de Jó, capítulo 28, verso 28, ele diz assim: mas disse ao homem, Jó 28, 28, eles vão colocar na tela:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Opa, eu reconhecer que tem limites algumas coisas, é sabedoria. O salmista escreve em Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Provérbios capítulo 1, verso 7, Rei Salomão escreve para o seu filho: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Provérbios 9, 10 ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a ciência do santo, a prudência. Ou seja, há um desenho a respeito da minha vida e da sua vida, há uma tela chamada a sua vida e a minha vida. Nós estamos escrevendo nessa tela. O que é a falta de temor? Você querer escrever fora dessa tela. Essa tela foi idealizada por Deus, ela tem dia, ela tem momento, ela tem situações já preparadas pelo Senhor. Quando você obedece e começa a escrever de acordo com o conselho de Deus, você começa a formar um grande quadro maravilhoso da sua vida. Apesar que tem momentos de lágrimas, de perdas, de perguntas não respondidas, mas você decide continuar em obediência, escrevendo esse quadro, e no final vai ser algo maravilhoso, e você vai poder contemplar ou se afastar um pouco dessa imagem e dizer: uau, quantas coisas Deus tem feito. Quem aqui pode falar de um ano para cá: poxa, apesar de toda essa pandemia, de todo esse lockdown, cara, Deus cuidou da minha vida, da minha família, a gente não se lascou, a gente está vivendo, está progredindo. Quem pode dizer isso? Você pode aplaudir o Senhor? Isso é temor, isso é reverência, quando você considera Deus nos seus caminhos. E o Senhor nos revela aos pequenos, porque é o agrado dEle, para que Ele nos chame para um relacionamento singular. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Olha a importância dessa mensagem. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Nenhuma religião pode trazer o Pai, o próprio Criador, Deus Todo-Poderoso, como um Pai, senão através de Jesus. Como assim? Como o Filho revela o Pai? Através do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que Ele é igual, coeterno com o Pai e com o Filho, o Espírito de Deus, que você recebe quando identifica na obra da cruz do Calvário o acesso ao coração do Pai. Quando você vê que a cruz é muito mais que um símbolo cultural, um símbolo de estética, ou algo histórico, mas é o lugar que Deus colocou o Filho que Ele amou, o Filho perfeito, unigênito, Jesus, para morrer por mim e por você. Mas Ele não está naquela cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, hoje Ele vive. Aquele que acredita nisso, o Espírito Santo vem e entra, e derrama amor no coração. O Espírito Santo é aquele que inspira o estado da profecia, que impele o profeta a instruir, a advertir pessoas. Pelo poder do Espírito Santo, você sabe que Ele começa a te revelar coisas. Como assim? Não é vidência, não é nada disso. Você sabe que uma verdade eterna entra na sua vida, você sabe que tem mais de Deus, você começa a ter uma fome das coisas do alto, as coisas espirituais começam a fazer sentido. O Espírito Santo concede energia para a guerra, tanto para executar como para administrar uma batalha que nós estamos vivendo. Ele capacita os homens com dons, os dons como energia vital. O Espírito Santo foi manifestado na glória da sua habitação. Quando a gente lê essa passagem do livro de Mateus, Jesus nos desafia a ir até Ele. Vinde a mim, Ele disse. Vinde a mim. O que significa vinde a mim? São palavras especiais que levam a um descanso. Muitas pessoas sobrecarregadas. Eu acordei hoje sobrecarregado. Eu acordei hoje com uma pressão. Eu só tive tempo de poder orar antes de um compromisso que a gente tinha na hora do almoço, e orar, entregar, apresentar. E nesse momento o Espírito Santo vem e começa a trazer umas coisas no teu coração, parece que ele começa a desrosquear as pressões, e você começa a se refrigerar, e ele vem. É tão especial. Isso não é um rito, um dogma, uma forma, sabe, uma liturgia. Não, é algo que ele começa a te incomodar. Eu falei: cara, eu preciso da presença de Deus hoje. Eu me lembro de um casamento muito especial, um casal muito querido, e eles contrataram um músico, um pianista muito famoso.
e pediram para tocar aquela música, Eu Preciso de Deus, sabe? Mas eu preciso de Deus, aquela do Thales. E ele nem conhecia essas músicas, ele começou a passar as músicas na casa dele, preparando para o evento que seria a festa, na cerimônia. Depois ele me contando, porque eu fui apresentado a ele. Ele falou, todo maluco do jeito que ele era, cara, eu comecei a tocar essa música. Eu falei, meu, ferrou, tem mais alguém aqui nessa sala. Ele começou a sentir a presença de Deus, começou a chorar, e quanto mais ele cantava, mais ele chorava, mais ele cantava, mais ele chorava, mais ele tocava, mais ele sentia. Ele teve uma experiência ainda sem saber de nada, com a própria pessoa do Espírito Santo. E ele começou a entrar na presença de Deus, num descanso. São janelas de descanso. Não é para você ficar encostado e tudo bem, a batalha está acontecendo, tudo que a gente está vivendo na terra, não. São momentos que eu e você, como guerreiros do Senhor, temos que aprender a descansar. O ciclo circadiano, o ciclo circaseptano, tudo que envolve ciclos. A nossa vida envolve ciclos, a natureza envolve ciclos, as marés envolvem ciclos. Ciclos. E chega um determinado momento que o guerreiro está tão pesado que ele precisa descansar. O pessoal da educação física pode me confirmar isso. Tem um período de destreino obrigatório. O cara tem que quebrar o treino para poder subir, é ou não é, Runner? Tem que quebrar. Trote regenerativo. O cara correu 20 km outro dia, corre 5 solto, só para soltar. A prof. Pamela pode falar isso também, nossa treinadora, o Wagner aqui, a galera do Bola Running. Por que eu falo isso? Porque tem horas que você não aguenta mais. E Jesus diz claramente, você que está cansado, opresso, vem até mim. É um convite tão maravilhoso, cara. Porque essas palavras levam para um descanso. Isaías capítulo 40, verso 28. O livro de Isaías é o que mais anuncia a obra de Jesus, mesmo no Antigo Testamento. É um profeta conhecido como um profeta messiânico, que mais escreveu sobre o Messias, Jesus. Do 1 ao 39 é só julgamento, do capítulo 40 em diante é só palavra de esperança. Como é a vida de um cristão. Tem a parte que é difícil, a pancadaria, é o peso, mas depois você entra numa parte da tua vida e você fala, cara, eu tenho tanta esperança naquilo que me reserva. Ele diz assim, Isaías 40, verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando nós buscamos a fonte que é o Senhor, nós temos a nossa vida transformada. Tem a ver com aquilo que eu escuto, que eu participo, aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço. E esperar no Senhor é um ato de rendição, porque os que esperam avaliam a respeito da sua realidade, e o que a Bíblia ensina a respeito da sua realidade: luto, perdas, ganhas, vitórias, dificuldades, adversidades, injustiças, doenças. A pessoa começa a avaliar, e isso é um dos fatores que liberam sabedoria. Estou vivendo uma luta, o que diz a Bíblia? O que o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que conhece a minha existência, a minha essência, tem a respeito disso? Qual é o princípio que pode mudar a minha realidade, que eu talvez não esteja realizando? Por isso a necessidade do contato diário com a palavra. Quem está vindo pela primeira vez, quem não conhece muito a Bíblia, cara, lê o livro de Mateus, capítulo 4, 5, 6 e 7. A essência do Evangelho está toda aí. Jesus revelando o cidadão do céu. É isso. Você não precisa entrar nos livros proféticos, que é tudo complicado. Os verbos, buscar-me-eis e me achareis, é maravilhoso, são textos de promessas. Só que se fica difícil o entendimento, fica em Jesus, que é favo de mel, irmão. É mais fácil de deglutir. A Bíblia nunca exaltou tanto o poder das adversidades,
mas a Bíblia ensina que a adversidade é um degrau de promoção para aqueles que andam com Deus. Quem anda com Deus aqui? A adversidade só te qualifica, meu irmão. O tamanho do gigante mostra a força e a habilidade que está em você por Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Nunca recua. A porta da igreja, ela avança. O inferno não pode resistir. O que faz subir é o vento contrário. Se você estiver sendo empurrado por Deus, você só vai voar cada vez mais alto. No nome de Jesus. A minha propulsão é minha fé em Cristo. Eu sou abastecido pelo Espírito Santo. Por isso eu posso dizer, Ele é o meu ajudador. Não vou temer aquilo que vem na minha frente. Ele está comigo. Aqueles que estão cansados, aqueles que se sentem sobrecarregados, eu venho como um servo de Deus aqui hoje para anunciar que é tempo de confiar mais em Deus. É tempo de confrontar o medo e a forma de pensar. Quantas vezes nós temos que entender que o nosso diálogo interno está dizendo coisas nocivas, de uma mentalidade de escravo, de ressentimentos, de culpas. Ir até Jesus, queridos, tem a ver com desistir de querer controlar a si mesmo pelo processo da vida. Eu desisto de querer controlar, de sempre estar, não estou dizendo que você não tenha responsabilidade, mas esse controle que enrijece os processos da vida, relacionamentos, como você concebe, quando você lida com as suas falhas e limitações, pessoas controladoras, pessoas inflexíveis, tornam relacionamentos insanos. Se você não sabe lidar a partir dos seus limites e erros, como você vai ter convívio num casamento, numa sociedade, num trabalho, num time, numa equipe? Quem aqui já ouviu o termo chamado vestiário está blindado? Quem já ouviu isso? Bastante. A gauchada que ama futebol. Quando é que o vestiário está blindado num cara? Que ele sabe que ele tem limitações e debilidades, ele está correndo atrás, está aperfeiçoando isso, ele está preparando e investindo no seu potencial. Mas ele não fica pegando a fraqueza dele e fazendo da fraqueza uma grande estrutura. Ele enxerga a fraqueza, ele sabe que ele tem essa limitação, mas ele aceita a necessidade do controle de Deus. Ir até Jesus, você que está cansado e sobrecarregado, é uma atitude de rendição. Fé é uma atitude de rendição. Controle não é uma atitude de rendição, mas sim de puxar para você toda a responsabilidade daquilo que você acha que vai ser a sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o amam. Reconhecer uma vida sem a sua presença se torna algo sem sentido. Ir até Jesus não é vir à igreja de domingo e falar com o pastor, com a pastora, com o bispo, com o papa, com o padre. É algo pessoal diário. E nada do que eu possa ter ou realizar traz a verdadeira paz de estar com Ele. O desejo de encontrar um novo eu, aquele que foi idealizado pelo Pai. Isso surge quando eu quero ir até Jesus, como de manhã. Vinde até mim, Alexandre. Vem até mim aqui. E o que eu encontrei? Um novo Alexandre, que é revelado pelo amor, pela graça, pela misericórdia dEle. Eu, sem a presença de Deus, sou pior que você possa imaginar. Quem Jesus chamou? Os cansados, os oprimidos. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão se você se sente cansado numa estação como essa. Final do ano passado, um ano desafiador, maravilhoso, que nunca vai ser igual a qualquer outro ano da minha vida. Me preparando para ir para a conferência profética em dezembro. Poxa, uma jornada, né? Estou chegando na maratona. Lutei 5 rounds, sei lá quantos rounds, 12. Vou para São Paulo, vou me renovar, vou estar com os meus amigos, vou estar com o meu pastor. Pego o Covid, eu e toda a minha família. Meu descanso foi em casa, na marra, desmaiando, inclinado. Fui para a fase 2, fase inflamatória. Por que eu falo isso? Porque o meu descanso não era da maneira que eu imaginava. E aí o desespero era tanto que eu precisava entrar na presença de Deus. Passou, venci. 4 de janeiro, de me dar o piripaque, vou de novo para cardiologia. Passo uma madrugada sozinho numa cardiologia e o meu guerreiro Vande no carro dormindo. Esse é dos bons. E Deus falando comigo dentro daquela emergência do cardiologia, do Instituto de Cardiologia, me entenderam super bem.
Aí vai lá para Ecolândia, maravilhoso, que eu amo, vamos descansar, aquela piscina. Eu ficava no canto da piscina só olhando aquele morro. Eu falei, preciso ficar aqui mais 10 dias, Senhor, boiando. Que experiência maravilhosa. Vai para um alto da montanha, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, maravilhoso. Faz viagens, experimenta lugares, experimenta comidas diferentes, fica com pessoas que você ama em volta, se divertindo, se alegrando. Tudo isso ajuda e renova. Mas só tem uma questão, queridos: quando eu me rendo na presença de Deus, cansado, sobrecarregado, oprimido. Jesus usa um termo chamado cansado no grego, quer dizer copos, alguém que leva uma surra, peito com aflição, tristeza, aborrecimento. Nem precisa levantar a mão quem já sentiu isso. Você que está sentindo isso, uma estação de intenso trabalho, unido ao aborrecimento, à fadiga, uma estação onde a demanda da força total aplicada a labores especialmente cansativo e doloroso, você fica esgotado. Fase onde esse cansaço domina a sua vida. Talvez você está vivendo como uma pessoa sobrecarregado, do termo grego fortizo, colocar uma carga, carregar um peso e metaforicamente oprimir alguém com uma carga de ritos e preceitos sem sentido. Liderança que impõe ritos. Você não é digno, você é um rebelde, você é aquilo. E a pessoa vai ficando opressa. Se não der dinheiro, ou se não fizer aliança, meu Deus, que vergonha alheia. Tudo que envolve Jesus tem que ser leve, mas não rebaixo o nível dos meus padrões. E sabe o que Jesus faz? Ele desafia: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Tomai quer dizer levantar, erguer, se apropriar daquilo que é tomado. Aprender quer dizer espírito rendido e humildade. Aprendizado não tem nada a ver com rigidez. Quantas vezes eu aprendi com os meus erros? Duas maneiras de você aprender: ouvindo os exemplos, os ensinamentos, ou através da própria experiência. O que você aprende mais rápido é sofrendo, porque na hora você fala, cara, quanto que me custa essa bobagem que eu fiz? E você decide pagar o preço. Mas é tão bom quando você não precisa sofrer, mas receber aquilo que você está vendo acontecer, esse testemunho, aquela coisa que você recebe e começa a aplicar na sua vida. Hoje tem muitas pessoas querendo ensinar na internet, e poucas pessoas inspirando na internet. Pessoas querem ensinar só para a questão financeira, só para recursos, só para monetizar. Essa é a verdade. Eu encho de conteúdo a minha página, você se interessa, quer aprender mais? Entre no meu curso. Faço uma live com vocês, 1.500 pessoas a R$10, vai fazendo cálculo. Só que o homem não recebe coisa alguma se do céu não for dado, principalmente sabedoria e capacidade de lidar com as suas dificuldades. Amém? Humildade para Deus é aquela disposição de espírito para aceitar a forma que Deus lida com o processo, como tirar o nosso melhor de uma batalha, não resistir. Quem são os humildes dessa estação? São aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que na sua própria força. Contra toda injustiça eu confio em Deus. Eu sei que Deus vai à frente, Ele cuida de mim. Quem está me ouvindo pode dizer amém. O que você permite no teu processo, nesse cansaço, nessa sobrecarga, o que está te ensinando, que não está dando mais certo? Onde você está batendo a tua cabeça na parede numa coisa que Deus já falou, não é isso? Qual tipo de relação você está insistindo e que Deus fala, meu, não é isso? Porque tudo que Deus faz enriquece, não acrescenta dores. Tem desafios, mas cadê o fruto disso? Porque Deus permite a gente passar por dificuldades, até injúrias, porque é um processo nisso também para nos purificar, para nos ensinar a crescer, a amadurecer. Bondade ou humildade são opostos à arrogância, ao egoísmo. E a bondade
E a humildade se origina na confiança em Deus, no controle que Ele tem sobre cada situação. Uma pessoa bondosa não está centrada no seu ego, é uma pessoa livre, é obra do Espírito Santo, não é da vontade humana. E Jesus disse: vinde a mim, venham até aqui, vem porque agora Ele é a fonte, nós precisamos ir. Cansados e oprimidos. Se você se sente assim, eu quero que você feche os teus olhos e avalie a sua vida até agora. Cansados e sobrecarregados, oprimido, opresso. Ele pediu para ir até Ele. Jesus pediu para ir até Ele. Hoje é um mundo de muitas aparências, de muita vaidade. E Jesus: vem até mim. Como é que a gente pode ir até a presença do Senhor hoje? Quando você ouve a pregação, quando você entende a respeito de quem nós estamos falando, o Filho de Deus. Diz o escritor chamado Isaías, que aqui que nós meditamos nele alguns textos assim: porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele beleza alguma que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do povo. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se tem áreas da sua vida que te preocupam, e por isso você veio aqui hoje, provavelmente por alguma questão, eu quero te convidar a ir até Jesus, sabendo quem Ele é, o Filho de Deus, aquele que pode mudar todas as coisas, aquele que pode tirar com a mão a sua dor, aquele que pode acrescentar uma alegria na sua essência, porque é existencial e não circunstancial a alegria, uma alegria que ninguém tira, uma paz que ninguém tira. Você pode estar vivendo um momento maravilhoso de ascensão, um momento de um vale que você desceu e onde tem muita lágrima e muita dor. Mas a pergunta é: você está indo na direção dele? Quando você entrega os teus caminhos, quando você convida Ele: Senhor, ajuda-me, recebe a minha luta, recebe a minha carga, recebe aquilo que eu estou trazendo no meu coração, quantas preocupações eu tenho.
Ele foi o ferido de Deus, por nossas transgressões, por nossas enfermidades, por tudo aquilo que nos traz dor. Ele foi colocado no madeiro, na cruz do Calvário. E quando você reconhece isso, começa uma transferência, começa a sair de você, e você começa a ver isso sendo colocado aos pés da cruz, o lugar que Ele venceu tudo isso, o medo, a aflição, as angústias, a culpa, a condenação, a acusação, o desconforto, a insegurança, preocupações com o teu futuro. E quando você vem até Jesus, vai até Jesus, a essência dele começa a entrar na tua vida. Você começa a sentir a paz, que não é quando tudo está em ordem, mas quando o teu coração está diante de Deus, quando você deseja viver a vontade de Deus. Pessoas estão aflitas e angustiadas, porque estão desalinhadas com o coração do Pai. Só é possível se alinhar com o coração do Pai, entendendo o que Ele fez no Filho dele, Jesus. E quando você se rende nessa verdade, esse peso, essa opressão, essa preocupação sai. Porque você sabe que o teu último dia vai ser o dia mais maravilhoso na sua caminhada terrena, que é o dia do acesso à eternidade, na glória e alegria eterna ao lado do Criador. Você começa a entender que você não é mais uma obra do acaso. Nasce, vive e morre sem sentido. A vida humana e a jornada humana, sem a palavra eternidade, ela se torna sem sentido. Existe vida após a morte, sim, a vida que Deus idealizou. Aqui apenas é uma graduação, para nós vivermos ao lado do Pai eternamente. São muitas promessas que envolvem os céus e a terra. No mundo nós teremos lutas e aflições, mas ter bom ânimo é estar na presença dEle, porque Ele venceu o mundo. Muitos estão preocupados com questões financeiras, pelo excesso ou pela falta. Muitos estão desorientados pelas incertezas de governos. Muitos perderam a vida que tanto amavam com todo esse processo que nós estamos vivendo na terra. Muitos deixaram o medo entrar, ou entraram numa porta de um quarto escuro, tentando achar o sentido de coisas que não estão ali. Muitos estão enfrentando uma depressão, um luto, um desacordo, porque quebraram alianças, de tão sobrecarregados e esgotados que estavam. Pessoas que perderam posses, perderam pessoas, perderam um estilo de vida, e se sentem preocupados, tentando achar paz e sentido em fontes que não tem mais nada. Jesus convida cada um de nós a ir à presença dEle, a verdadeira fonte de vida eterna. E quando você toma dessa água da vida eterna, ela transforma a tua existência, ela transforma a tua vida. Se você está cansado e sobrecarregado, aqui ou nos acompanhando, todos de olhos fechados, com a mão no teu coração, eu quero que você faça uma oração junto comigo agora. Repete assim comigo: Jesus, há um peso, há uma preocupação, há uma luta que eu tenho enfrentado. Tem tirado a minha paz, tem trazido tristezas, preocupações, um cansaço, até um esgotamento. Meus relacionamentos têm sofrido com isso, e eu estou distante de Ti. Eu peço perdão agora, mas eu recebo a Tua palavra. Eu quero ir à Tua presença, e assim o faço, através do meu coração. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, todo peso, toda opressão, todo cansaço, toda condenação, toda culpa, tudo aquilo que me abate, eu coloco aos Teus pés. O Senhor sabe a minha verdade. Eu não quero mais isso. Entra
Entra. E faz em mim. E faça em mim. Uma habitação tua. Uma habitação tua. Traz luz. Traz luz. Onde há trevas. Onde há trevas. Traz paz. Traz paz. Onde há confusão. Onde há confusão. Traz direção. Traz direção. Onde há labirintos. Onde há labirintos. Coloca a tua mão. Coloca minha mão. Nas minhas dores. Coloca as tuas mãos nas minhas dores. Todo anseio. Todo anseio. Preocupação. Preocupação. Eu coloco agora. Coloco agora. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. E eu recebo de ti. Eu recebo de ti. Tua paz. A tua paz. Tua direção. Tua direção. As tuas As promessas. tuas promessas. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. E faço nessa noite Faço nessa noite uma aliança uma contigo. aliança contigo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. A partir de hoje, A partir de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de o meu Nazaré. futuro Meu futuro é alinhado é alinhado pela promessa a promessa da vida da eterna vida eterna que há em ti. que há em ti. Tem pessoas que estão aqui hoje com vidas, pessoas que você ama muito, que tem sido um peso para você. Tem pessoas que nos acompanham, que tem pessoas dentro do teu coração que na verdade tem sido uma fonte de tristeza. Isso não pode continuar assim. Você que tem uma pessoa que é uma fonte de tristeza para você hoje, você precisa entregar na presença de Deus, com os teus olhos fechados. Se você tem essa pessoa que tem trazido tristeza no teu coração, isso tem te abatido demais, tem feito você perder a alegria de estar vivo. Literalmente um luto se apossou de você. Eu quero que você levante as tuas mãos onde você estiver agora. E se você está em casa da mesma forma, você está entregando isso hoje. Isso vai sair de você. Você continua amando, você continua crendo nas promessas de Deus para essa pessoa, mas isso você está entregando agora. Você está desassociando a tua essência desse peso. Repita assim comigo: nessa noite, eu apresento estas vidas, essas vidas que são um peso, tristeza, angústias e opressões na minha vida. Eu apresento e entrego agora diante da tua presença. Jesus, perdoa tudo aquilo que eu carreguei dessas pessoas em mim. Eu quero tirar da minha vida hoje. Perdoa-me por condenar, por acusar, por sentenciar essas pessoas. Eu quero liberar essas pessoas para que o teu destino de amor, perdão, misericórdia e paz esteja sobre eles agora. Eu entrego estas vidas diante de ti. E agora eu abro meu coração. Espírito Santo, derrama o teu amor, o amor do Pai nesse lugar onde havia tristeza, opressão e luta. Eu me rendo a ti. Eu sou teu filho. Eu fui marcado para a obra eterna. Andar contigo. Viver as tuas promessas nesta terra. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Senhor, eu apresento todas as vidas que estão aqui e as que estão em casa. Toda estrutura que trazia peso, que trazia uma opressão, uma preocupação, um vazio que era preenchido com substâncias tóxicas, pessoas, ambientes tóxicos, pessoas que estavam presas a rotinas, a ambientes, a atitudes que estavam trazendo esse peso e opressão. Como teu servo, declaro que seja desmascarado agora, e pela oração feita, um desligamento seja agora estabelecido. Pai, eu declaro tua justiça e misericórdia, cobrindo a cada um, Senhor, e todo esse
peso, todo esse efeito de agredir, de ferir, de machucar, de oprimir, seja cancelado a partir de hoje em nome de Jesus. Que caia por terra toda opressão, toda estrutura maligna que se aproveitava e trazia essa vulnerabilidade, trazia cativeiros. Nessa noite está sendo quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós estamos entregando essas estruturas aos teus pés, e eu declaro a tua promessa, a começar da paz que excede todo entendimento, da alegria que não tem fim, do renovo que é na tua justiça, de um enxerto do teu amor nas nossas vidas. Eu começo agora, Pai, eu oro por essas pessoas, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão desorientados, aqueles que estão debaixo de uma estrutura do medo. Nessa noite seja desmascarado em nome de Jesus. Eu peço os teus santos exércitos, Pai, vindo sobre este lugar, os teus anjos, tirando essas cadeias, tirando essas correntes, tirando todo o peso, tudo aquilo que feria, flechas e dados malignos estão sendo arrancados do coração e das costas. Pai, essa é uma noite de renovo e da tua graça. Eu oro agora e intercedo para que vidas comecem a experimentar uma paz, e toda opressão saia agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que era um abatimento e uma dúvida, tudo aquilo que era uma sentença que escondia, Pai, a alegria dos teus filhos num abismo, numa estrutura inacessível, nessa noite a alegria dos teus servos é liberada. É um renovo da promessa, há um renovo da leveza, há um renovo dos céus abertos, há um renovo do sangue do Cordeiro lavando e remindo. Eu declaro um tempo de paz e graça, e eu declaro as tuas promessas sendo restabelecidas. Nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor, nós e a nossa família seremos salvos. Eu declaro cura onde há enfermidade, eu declaro providência onde há falta, eu declaro paz onde há guerra, eu declaro luz em meio às trevas. Se você assim crê, pode aplaudir o Senhor. Começa uma nova estação, não pelo que você sente, mas porque você crê, não pela decisão de ficar paralisado, mas para avançar. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei que a paz, e que a paz é o mar. Começa a vir vida, começa a ser derramado graça, começa a ser derramado alegria. Todo jugo e opressão seja quebrado hoje na tua vida, toda incerteza seja removido. Estou aqui, me lembrarei, e você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Com fé, quantos podem declarar essa verdade? Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Mais uma vez, com fé, com força. Comece a adorar. Você tem um nome que acalma a tempestade. Quem tem sede, vem às águas. Você tem um nome Vem às que águas. ilumina a escuridão. Você tem um nome. Sua alma começa a viver novamente. Você não é mais escravo. O amor de Deus te liberta. Há uma aliança perpétua, e ela é estabelecida nessa noite. E a paz é o mar. Busca o reino enquanto se pode achar. Invoca porque ele está perto. Os caminhos do Senhor são altos, envolve as promessas. Comece a adorar, seja curado, seja liberto. Começa a sentir uma paz, e a opressão saiu. Que a paz, e a paz é uma promessa. Saireis com alegria, e em paz serei guiados. Não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei
vão se cumprir. Santo é o Senhor. A glória da segunda casa é melhor que a primeira. Há um processo do reverso das bênçãos que vem do alto. Comece a alegrar por aquilo que vem. Fé fala do que vem à frente. E você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Vem renovo no seu coração. Vem paz, vem uma alegria, que a presença dele contigo. Toda opressão saiu. Você é livre. Eu vim aqui nessa noite para dizer que você foi livre, você foi liberto, você foi marcado pela graça, pelo amor, pela paz do Senhor. Que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Você tem um nome, você tem um nome, e você tem um nome que acalma a tempestade. E você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. A paz e a paz É uma alegria que não tem fim. É um renovo interior. Há uma nova pessoa sendo descoberta aqui. Senhor, estou Tempo de confiar em Deus. Tempo de confiar em Deus. me lembrarei. A paz é uma promessa e a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Pessoas que estavam se sentindo numa estação de peso, começa um tempo de alívio e refrigério. E não vai ter nada que explique isso. Você começa a sentir uma alegria das coisas pequenas da vida. Quem está livre se alegra com as coisas pequenas. Você não precisa fazer coisas complexas, atingir grandes lugares. Não, coisas que você vai acordar, vai estar feliz de ver a tua família, de ver coisas pequenas, de um pequeno café que você toma, de um sorriso, de respirar, de saber que a eternidade te reservou coisas maravilhosas, que você vai trilhar esse caminho como um grande guerreiro, uma guerreira do Senhor, que não vai ter mais medo e opressão, mas vai encarar cada dia as batalhas sabendo que o Senhor está à frente. Há um renovo nas forças, há um renovo na visão, há um renovo na forma de lidar com a vida. Haverá gratidão, generosidade, leveza. São pessoas marcadas por liberdade da paz que vem do alto. Não é de um homem, não é de um rito, não é de uma liturgia, é da própria presença do Deus vivo entrando no teu coração. Levante bem alto suas mãos. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essa paz seja selada agora. Toda confusão e opressão, toda mentira e pecado do inferno seja desmascarada agora. Eu declaro liberdade para aquele que estava cativo. Todo peso, pessoas que sofriam de rejeição, não se sentiam aceitas e adequadas, e fazer de tudo para chamar atenção, porque está um vazio bem dentro do teu coração. Isso é arrancado agora. Você é aceito, você é filha, você é filho do Altíssimo. Você é levantado nessa geração como um príncipe, uma princesa do Senhor. Haverá coisas que você não imagina. O favor de Deus, lugares que haviam nós feitos contra você, o Senhor está desfazendo. Estruturas que foram estabelecidas, Deus removeu. Pessoas que se levantaram como inimigos, Deus vai tocar no coração, vão se levantar como os teus aliados. O vento contrário te levantou mais alto, e você começa a avançar em promessas. Eu te abençoo debaixo dessa palavra. O sangue de Jesus é sobre a tua vida, e haverá vitórias, coisas que vão marcar a tua existência. Se você crê, aplauda o Senhor, porque Ele é santo. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Eu vou subir ao céu
mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Eu vou subir aos céus e eu vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. E eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vai ter plenitude. Maio, eu nomeio o mês de maio como um mês de plenitude, um mês de renovo, um mês que vai mudar vidas nesse lugar. E eu vou te buscar até te encontrar. Começa a receber amor que vai te curar. Pessoas estão sendo curadas aqui, pessoas nessa transmissão estão sendo curadas, pessoas estão sendo renovadas, pessoas estão sendo marcadas, os exércitos do Senhor estão sendo liberados, anjos estão vindo, anjos estão removendo estruturas. Amém. Que o nosso coração não perca o palpitar do coração de Deus, mas que o nosso coração possa estar em sincronia, em concordância com o coração do Pai. Que nós possamos sentir o que Ele sente, pensar como Ele pensa, falar como Ele fala. Que nós possamos, como igreja, ser a verdadeira extensão do ministério de Jesus Cristo na terra. Pai, nós queremos agora, você está com a sua Santa Ceia? Olha para ela. Esse é um símbolo e a palavra nos diz para nós lembrarmos e fazermos memória até que Ele venha, porque Ele voltará. Essa é uma certeza que nós temos, duas grandes certezas: que nós vamos morrer um dia, mas viver eternamente em Cristo Jesus, e que Ele voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós somos a igreja, dentro de tantas outras, um corpo, o corpo de Cristo, que se prepara para essa volta, que se prepara para esse encontro diário, que não vai ser pega de surpresa, que as lamparinas estão acesas. Amém? Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para essa ceia, são elementos que vão além de um suco de uva e de um pão, mas que representam o que é mais valioso, é o sangue do Cordeiro. E Ele se alegrará pelo seu penoso trabalho. Ele não vai ter desgosto. Essa é a nossa responsabilidade, de nós darmos prazer para o Pai e alegria para o Pai. Um filho que dá alegria para o Pai e fala: valeu a pena a minha morte, se fez. O sangue do Cordeiro derramado por nós, para que a gente pudesse se aproximar ao Pai nesse novo e vivo caminho. E o pão, que representa o corpo de Jesus dilacerado por nós, por amor a nós, para que a gente pudesse ser uma nova criatura em Cristo Jesus, perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Então nós não vamos tomar em condenação, nós vamos tomar em gratidão e honra àquele que morreu por nós. Senhor, nós consagramos agora, eu quero consagrar esses pães e cálices, esse sangue de uva e esse pão que está na mão de cada filho, e aqueles que estão em seus lares vendo de forma online e prepararam essa mesa em família. Nós consagramos esses elementos, declarando o teu corpo partido por nós e o teu sangue, e ao tomarmos, esperando uns pelos outros, nós estamos sendo curados, libertos e lavados por esse sangue, em nome de Jesus. Em memória de Cristo Jesus, você pode pegar do pedaço do pão. Amém? Nós te agradecemos, Pai, o selo do corpo, a verdade, a tua vida, a unidade da igreja. Nós estamos aqui em tua santa memória. Podeis comer do pedaço do pão. Da mesma forma, pega do cálice aí, o suquinho com calma, vai abrindo.
todos abrem com cuidado, né? Vocês sabem que é selado, quem está com os filhos aí. Memória de Cristo Jesus. Nós estamos reunidos como igreja nessa mesa onde há verdade e virtude. Em tua memória, Senhor, nós estamos aqui. Aliança sendo renovada nas nossas vidas. O descanso, o refrigério, a força. Em memória de Cristo Jesus, podeis tomar do cálice. É tão bom poder ter a mesa do Senhor, se renovar. Quem veio pela primeira vez, veio numa noite muito especial. E isso pode se renovar na sua vida, lendo a palavra, andando com aqueles que andam com Deus, entrando em contato com a gente. Então, se você precisar de ajuda, oração, nós estamos aqui para isso. Levante a sua mão. Pai, eu oro e abençoo todos que aqui estão debaixo dessa palavra, dessa direção do Espírito e da aliança da Santa Ceia nesta mesa. Mas eu peço, Pai, continua a tua boa obra, que possamos sempre chegar à tua presença e sermos renovados pela tua promessa. Em memória de Cristo Jesus, Senhor, nós celebramos aqui coisas maravilhosas, mas que a gente possa continuar com a virtude da tua presença. Por isso, sela os teus filhos e livra de todo contra-ataque, de toda armadilha do inferno seja proibida, mas que tudo que foi liberado hoje possa permanecer e trazer grandes frutos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Vão com Deus, Deus abençoe. Galera, tem um livro, você pode adquirir, Em Direção às Promessas. Leva para abençoar. Esse livro foi feito no meio da pandemia, vai ajudar a nossa ONG.